Igreja Presbiteriana Novo Tempo, um novo tempo para você e sua casa. Seja assustadoramente abençoado com mais esta mensagem. Amém. Eu queria estar ministrando esta noite sobre ainda que. É uma mensagem que Deus está falando no meu coração já tem dias. E nessa semana e na outra anterior, eu comecei a pensar muito no Salmo 73, versículo 26. Vocês lembram desse texto que diz? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos ler juntos? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O termo ainda que na Bíblia, ele é usado mais de 152 vezes na Bíblia. É usado mais do que 150 vezes na Bíblia. Em muitos momentos, destes 152, é usado para, ainda que você erre ou aconteça algo, vai acontecer isso com você. Mas a maioria das vezes que o ainda que aparece na Bíblia é relacionado a ainda que eu passe por situações complicadas, ainda que eu passe por problemas, ainda que eu passe por provações, a minha fé, a minha esperança vai estar 100% alicerçada na pessoa de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia vem mostrando isso de forma muito linda, porque o ainda que na Bíblia é uma luta entre a prática com a teoria. Quando a gente analisa esse termo de salmo, a gente vê que é uma grande briga entre a prática com a teoria. Por que é uma briga? Porque muitos aqui eu falei um pouco sem fé, porque particularmente eu acredito que seja todos. Todos, na teoria, afirmam que são de Deus em qualquer circunstância, afirmam que são de Deus em qualquer momento, mas na hora do vamos ver, na hora da situação difícil, manter a sua crença e aquilo que ele afirmou com toda a convicção é mais difícil. Por isso que eu até pergunto, será que não serão todos? Não que eu consigo ser fiel mesmo em qualquer situação. Eu consigo ser fiel tanto no tempo de bonança como no tempo de tempestade. Eu consigo ser fiel quando o meu dinheiro está estável. Eu também consigo ser fiel quando o meu dinheiro está faltando. Será que é tão verdade isso? Eu não estou falando que você será infiel. Eu não falei que você vai ser infiel. Eu falei? Eu estou dizendo que quando tudo está bem financeiramente, a gente começa a pensar, gente, eu sou um crente muito bom, ainda que aconteça qualquer coisa, eu vou servir a Deus. Mas quando falta o pão dentro de casa, quando chega a faltar o básico, a gente começa... A nossa fé não perde, porque quem nos segura é o próprio Deus. Mas a gente começa a pensar, poxa Deus, por que eu estou passando por isso? Ainda que na saúde é muito fácil, mas ainda que quando uma doença surge, a gente começa a ficar pensativo. Ainda que livre dos vícios, mas e quando na nossa casa há vícios de drogas ou vícios de bebidas? Ou quando na nossa casa, filhos que não dão trabalho, é muito bom você servir a Deus. Ou quando a sua família está toda estruturada, tudo bonitinho, funcionando. Sabe o que é aquela família estruturada? A família estruturada é quando um deles, o homem ou a esposa, está trabalhando num trabalho que consegue sustentar a casa. A outra pessoa está trabalhando para cuidar da casa. Os filhos estão bem encaminhados nos seus colégios, crescendo com saúde. Aquela família padrão. Só que, quando há o adultério na família, o adultério, quando há a destruição da casa, a gente começa a pensar, será que eu ainda vou servir a Deus?
O problema é que a Bíblia, em vários momentos, nos convida a pensar no ainda que. É interessante porque quando surgem problemas em nossas vidas, nós pensamos em Deus de duas formas. Nós pensamos assim: Deus, vamos supor, a minha vida tudo em paz e surge um grande problema. Eu posso olhar para o problema dizendo: eu repreendo esse problema em nome de Jesus. Esse problema não me pertence, essa doença não é minha. Eu posso olhar para uma doença ou para um problema repreendendo. Já deve ter visto pessoas agirem assim. Ou eu posso simplesmente olhar para a doença e falar: Deus quis assim, não tenho o que fazer, minha vida é assim, minha vida é só sofrer, vamos caminhar para frente. O ainda que nos convida a agir dessa forma. Só que muitos, vou fazer uma observação com vocês, muitas pessoas vivem problemas difíceis porque elas mesmas plantaram. Não podemos esquecer. Muitas pessoas vivem problemas difíceis porque elas plantaram. Elas plantaram desgraça, vão colher desgraça. Diz a Bíblia em Eclesiastes: se eu plantar coisas ruins, eu colherei coisas ruins, mas se eu plantar bênção, eu vou colher bênção. Existe isso também na nossa vida. Mas o problema do ainda que é quando acontece coisas que a gente não merece. Já aconteceu isso com a sua vida? Que você acha que você não merece? Presta atenção, não vamos olhar com os olhos de Deus agora não. Porque quando eu olho com os olhos de Deus, eu sei que todos nós aqui somos pecadores. Que ninguém faz nada que agrada a Deus. Mas agora vamos tentar olhar um pouco com os nossos olhos. Falar ainda que quando a gente vê a figueira plantada. Lembra aquele texto de Abacuque, capítulo 3? Havia aquela figueira que você plantou, que você regou, que você adubou, que você podou, que você fez tudo de acordo com as normas técnicas perfeito. E quando vai passando o tempo, você vê aquela figueira não florescendo. Jesus, por que não floresce? Ou ainda aqui de Abacuque que diz: gente, eu tenho animais bem cuidados, animais que foram bem alimentados, animais que tudo está perfeito, tudo é perfeito. Só que eles simplesmente adoecem e morrem. É o ditado de nadar e morrer na praia, conhecem? Ou ainda aqui de Abacuque, capítulo 3, quando ele fala dos campos, os campos que são arados, que são gradeados. Sabe a diferença de arado e gradeio? O arado, quando passa na terra, ele tira a terra de 20 centímetros do chão que está embaixo e joga para cima. E pega de cima e joga, ele vira assim a terra, 20 centímetros. Aí depois passa uma máquina chamada de grade, que ela pega esses torrões grandes de terra e transforma em pequenininhos para plantar. Aí a terra fica fofinha. Você gradeou, você adubou, você escolheu a semente da melhor qualidade, não choveu demais e também não choveu de menos. A luz foi no tanto certo, tudo foi perfeito. Você está esperando uma colheita de 100 por 1 e simplesmente, de acordo com Abacuque, a colheita não vem. O ainda aqui nesse momento é muito complicado, porque pode acontecer problemas dos mais variados. Por exemplo, ainda que quando uma doença surge do nada, ou um acidente do trabalho acontece, ou uma dívida acontece, simplesmente eu estou andando, bato de carro, pronto, estou endividado. Já pensou você bater num Camaro lá em Alphaville, Elcio? E o seu carro deu um problema no seguro, o carro dele também não tem seguro? Pensou? Ou simplesmente a minha casa está perfeita, eu estou vivendo em paz, como aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, e aí em outros locais também, eu estou tranquilo, sem querer o barranco de trás da minha casa desce, pronto, estou sem casa. Ou simplesmente algo que a Neusimar já viveu e outros podem ter vivido, simplesmente a gente está dormindo, o rio enche, ele entra e invade a casa.
Você não tinha dívida nenhuma, a partir daquele momento tem um monte de dívida. Quer comprar cama nova, colchão novo, tudo sai voando. E você fala, Deus, por que eu mereço isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que a minha vida está acontecendo isso? É a crise do ainda que. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? É a crise do ainda que. Só que quando eu analiso esse texto, eu começo a perguntar qual é a mensagem do ainda que de Abacuque, ou ainda que do livro dos Salmos. O Novo Testamento é lotado. Eu não quis citar todos os textos aqui, porque aí seria um estudo, porque tem muitos textos que fazem referência, se ainda que eu sofra, eu confiarei em Deus. Qual é a mensagem do ainda que? A mensagem do ainda que não é se você merece ou não aquele problema. A mensagem do ainda que não é se você fez por merecer ou não fez por merecer. A mensagem do ainda que não está nada interessado nisso. A mensagem do ainda que está nos convidando a ter dependência de Deus. A mensagem do ainda que está nos convidando a confiar plenamente em Deus. A mensagem do ainda que está nos convidando a descansar 100% em Deus. O ainda que, ele é tão profundo que ele está dizendo, não interessa se você merece ou não merece. Não interessa se você plantou a desgraça ou não plantou a desgraça. Está entendendo esse raciocínio, gente? Deus não está interessado se você merece ou não merece o problema. Porque aos olhos de Deus, todos nós merecemos. Porque nós somos pecadores. Deus não tá convidando você a perguntar se você merece, se é castigo ou não é castigo. Porque a gente fica pensando, eu estou bem pra caramba de vida, estou em paz. Estou em paz. Ou como um pastor colega meu, ele estava em paz, uma saúde de ferro. Elcio, uma saúde de ferro. A gente ficava, eu até brincava com ele, gente, eu quero chegar na tua idade com essa saúde. Aí simplesmente ele estava no meio da roça. E na roça, geralmente, não tem banheiro para urinar, né? Ele achou um lugarzinho e urinou perto de uma árvore. Meia hora depois, ele volta caminhando, ele passa perto do local onde ele urinou. Quando ele olha para o chão, ele vê que o local que ele tinha urinado estava lotado de formiga. Foi fazer o exame, ele estava hiperdiabético. E ele perguntou, por quê? Eu não gosto de doce, me alimento altamente bem, ele era militar, tinha uma preocupação, agora estou hiperdiabético. São aquelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pergunta, será que eu fiz por merecer? Será que eu fiz por merecer? Gente, o ainda aqui está nos convidando a ter isso daqui, independente de qual seja o motivo. É você depender de Deus 100%. É você simplesmente saber que não interessa se você merece ou não merece, a pergunta não é essa. É você saber que quem cuida de você, agora que você é um servo de Deus, agora que você é de Jesus, se você é de Jesus, Deus cuida de você em qualquer situação. E eu ainda aqui está te convidando a descansar no colo de Deus, não somente a descansar, mas a ter confiança plena que Deus ele cuida de você. Talvez não seja do jeito que você quer, mas Ele vai cuidar de você, porque essa é a luta do ainda que. É crer que Deus cuida de você em qualquer situação, é entender que o nosso verdadeiro tesouro não está aqui na terra, mas é um tesouro que ainda virá. Cristo não nos salvou para sermos felizes em terra. Escute essa palavra, Deus não nos salvou para sermos felizes aqui na terra. É horrível pregar isso, porque eu quero ser feliz. Mas aí Deus dá uma regra para mim. Qual é a regra da felicidade de Deus? Cumpra os meus mandamentos, cumpra a minha vontade. Que cumprindo a minha vontade, a sua vida será boa, perfeita e agradável. Mas o objetivo de Deus não é me trazer a plena felicidade aqui. Cristo, quando veio, Ele veio para me trazer salvação eterna. Ele veio me trazer vida ao céu. Em outras palavras, os problemas que eu passo aqui na terra não se comparam com a esperança
não se comparam de viver eternamente do ladinho de Papai do céu. É muito bom. É muito bom. É bom demais ser de Jesus, gente. É muito bom saber disso. O ainda aqui está me convidando a não olhar para o problema, mas sim olhar para Deus. Já viram aquela frase? Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Já viram essa frase? Essa frase não é que é errado você fazer isso. Não. Mas essa frase ela está dizendo o seguinte, que Deus, Ele vai me servir, Ele vai me servir para resolver os meus problemas. Parece que a frase dá a entender que Deus parece que é obrigado a resolver os meus problemas, mas a pergunta é, se Deus literalmente não quer trazer aquela cura que a gente pede, se Deus simplesmente não quer trazer uma libertação, gosto muito da palavra de Paulo, entre outros textos da Bíblia, quando Paulo pediu para Deus para ser curado, e Deus vira para Paulo e fala, a minha graça te basta. Simplesmente a minha graça te basta. O ainda que está me convidando a entender que eu sou pecador. E por eu ser pecador, a minha finança, meu casamento, a minha saúde física, emocional, a minha vida, os meus relacionamentos estão mortos por natureza. O ainda que me convida a entender que eu não mereço nada que eu tenho. Mas o ainda que me convida a viver a profundidade do amor de Deus pela minha vida. A profundidade do amor de Deus em minha vida, em qualquer ação. Por isso, gente, ainda que aconteça qualquer situação, vale a pena servir a Deus. Ainda que aconteça qualquer situação, vale a pena seguir a Deus, porque Jesus diz a palavra, realmente Ele é o caminho. Porque Jesus diz a palavra, realmente Ele é a verdade. Porque Jesus, Ele é a vida. Ainda que cada um responde o seu. Ainda que qualquer situação aconteça nas suas vidas, merecedora ou não merecedora, não é a questão. Se for plantada ou se não foi plantada. Porque a grande verdade é, se você plantar uma figueira, vamos pensar na cabeça de Abacuque, mas eu não colocar adubo, eu não jogar água, eu não fazer a poda na época certa, é justo eu querer colher fruto dela? Não. Então não interessa se o fruto não veio por justiça ou pela injustiça. A questão é que tem coisas que acontecem para nos convidar a viver plenamente a dependência de Deus, a confiar nele, a viver como Ele nos convida a vivermos. Gente, vida de crente não é fácil. Ainda que vale a pena ser de Jesus. Vale a pena ser de Jesus. E eu louvo a Deus que eu não consigo largá-lo, porque Ele que não me larga. Mas quando passa na minha cabeça, quando eu acho que eu posso, pensa um pouco nisso. É bom ser de Cristo, porque a nossa vitória, a vitória que Deus dá trazendo a cura de um câncer, ou a vitória que Deus dá trazendo a cura financeira em outra área, é tão nada comparado com a verdadeira vitória que Ele nos preparou, que é a liberdade do fogo do inferno e viver eternamente ao lado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo nos ama. Cristo nos ama. E por isso Ele morreu por nós. Por isso eu posso dizer, e aqui é o término. Você lembra da oração do Salmo? Ainda que aconteça tanta coisa, eu confiarei em Deus. Como diz Abacuque, eu confiarei em Deus. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a minha esperança não está naquilo que eu passo. A minha esperança está naquilo que virá. Cristo Jesus, nosso Senhor. E a nossa função é anunciar esse povo aí, que o ainda que deles
está mal focado, que eles têm que focar em Cristo, o nosso Senhor e Salvador.